Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao dia 11 de fevereiro, sexta-feira, reunião de tratamento de saúde de nossa Casa Espírita Cantinho de Jesus. Agradecendo imensamente ao Pai pela oportunidade, a Jesus, que tem sido para nós esse mestre que nos conduz para a casa do Pai, para o reino de Deus. Que possamos, através das lições que o Consolador, por ele prometido, já materializado na terra, que é o Espiritismo, saibamos estarmos receptivos a esses ensinamentos para consolidarmos em nós fé, esperança, mas, acima de tudo, amor. O amor que devemos uns para com os outros. Na primeira parte da nossa reunião, nós estamos trabalhando a obra Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier, como bem sabemos, na década de 60, já se encontrando na cidade de Uberaba, na casa espírita em que frequentava, duas reuniões públicas aconteciam na semana. Uma na segunda-feira e a outra na sexta-feira. E no ano de 1961, o grupo passou a estudar a obra da codificação espírita, Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Era aberto a obra, feito a leitura de um pequenino trecho, os comentários por parte dos irmãos ali encarnados, e no final de cada reunião, Emmanuel vinha tecer o seu comentário. O que consolidou depois neste livro. Então, no dia 1º de maio de 1961, foi aberto a parte primeira, dentro do capítulo 7 do Céu e Inferno, que traz o título As Penas Futuras segundo o Espiritismo. E dentro do Código Penal da Vida Futura, esse código, ele é muito importante que nós, espíritas, o estudemos. Porque ele está nos apresentando a realidade do espírito, fora do corpo e no corpo físico. Se nós conseguirmos estar receptivo a este ensinamento, firmando em nossa intimidade, podemos já iniciar a eliminação de muitos dissabores na atual existência, como encarnados, após o nosso desenlace, quando adentrarmos no plano espiritual, e as futuras reencarnações. Porque todos nós que nos encontramos encarnados, vamos desencarnar. Da mesma forma, os que estão desencarnados, muitos vão reencarnar ainda no planeta Terra. E nós, espero, desencarnar e ter a oportunidade de voltar de novo a essa Terra abençoada, que é o planeta. Não sei se será no Brasil ou em outro país, isso para mim não vai fazer diferença nenhuma. O que vai fazer diferença é que nós tenhamos a consciência da nossa realidade espiritual e do momento que nós estamos vivenciando. E no inciso, ou no item de número 30, está assim: sendo as penas temporárias e subordinadas ao arrependimento e à reparação, que dependem da livre vontade do homem, são, ao mesmo tempo, os castigos e os remédios que devem curar as feridas do mal. Então, vejam bem, sendo as penas temporárias, então, tudo aquilo que nós passamos, que nós colocamos como algo ruim,
precisamos ter a consciência que é temporário. Se sabemos que numa existência nós teremos 50, 40, 70, 80, 90, 30, 20 anos de existência no plano físico, que é uma existência temporária no plano físico, os acontecimentos que vão decorrer, principalmente no que tange ao aspecto de doença, é temporário. E aí Kardec está colocando para nós que essas penas temporárias estão subordinadas ao arrependimento e à reparação. Estão subordinadas ao arrependimento e à reparação. Que dependem da livre vontade do homem. São, ao mesmo tempo, os castigos e os remédios que devem curar as feridas do mal. Então, vejam bem que coisa interessante. São, ao mesmo tempo, os castigos e os remédios que devem curar as feridas do mal. Os espíritos em punição estão, pois, não como forçados condenados a determinado tempo, mas iguais a doentes no hospital, que sofrem da doença, que frequentemente decorre das suas faltas, e os meios dolorosos de que necessita, mas que tem a esperança de sarar, e que saram tanto mais depressa quanto sigam exatamente as prescrições do médico. Veja bem que coisa interessante, Kardec colocando para nós. Que as nossas faltas, ou tudo aquilo que nós estamos passando, e que não é tão bom assim do ponto de vista humano, do ponto de vista físico, é temporário. E se nós soubermos seguir as orientações, da mesma forma que uma pessoa que está hospitalizada, que passa por uma cirurgia, precisa seguir as prescrições médicas, de forma, vou colocar até assim uma palavra, radical, seguir as prescrições de forma radical, mas seguir mesmo, na ponta da linha, essa pessoa, obviamente, trabalhando dentro de si o aspecto íntimo, ela pode eliminar, e muito, dos seus problemas. Então, vejam bem, os espíritos em punição estão, pois, não como forçados, condenados a determinado tempo, mas iguais a doentes no hospital, que sofrem da doença. Doenças essas que frequentemente decorrem das suas faltas e os meios dolorosos de que necessita, mas que tem a esperança de sarar ou curar. E que curam tanto mais depressa quanto sigam exatamente as prescrições do médico. Que vela sobre eles com solicitude, se prolongam os seus sofrimentos por suas faltas, o médico nada tem com isso. Então, se os sofrimentos ainda continuam, não é o remédio que é ruim, ou não é o médico que não soube avaliar exatamente toda a extensão do seu problema. Nós ainda somos meio rebeldes. Esta é a verdade. Então, quando passamos por uma situação e é feita uma prescrição para seguirmos, se nós não a seguimos na risca, nós estamos cortando o efeito da ação da medicação. Então, se você passa por uma cirurgia, é prescrito um remédio,
E o médico fala, você vai ter que tomar esse remédio durante 7 dias. Você toma só 3, porque já ficou bom? Aí os outros 4, não vou precisar tomar porque eu já melhorei. Não, é preciso tomar os 7 dias. Houve uma prescrição médica. Da mesma forma que do ponto de vista físico, assim acontece, não podemos esquecer que os amigos espirituais também, eles são solícitos para conosco, conforme coloca Kardec na obra Justiça Divina, dentro desse inciso 30 do Código Penal. Será que nós temos seguido as prescrições que os amigos espirituais têm feito para conosco? Vamos pegar o exemplo aqui da nossa reunião de tratamento de saúde. As pessoas chegam à reunião de tratamento de saúde, passam pelo atendimento. E os amigos espirituais fazem uma prescrição. Às vezes, não necessariamente um tratamento de saúde, uma orientação por psicografia, que é feita em nossa casa, que ainda está não em funcionamento, na reunião pública de terça-feira. Esperamos que essa orientação retorne para março. E às vezes a pessoa pede lá, leia o livro X. Vamos colocar isso na orientação. Ou uma orientação aqui do doutor Irmão Amantino. Faça a leitura do livro tal e faça o uso de uma espécie de medicação. A pessoa sai da orientação, vai para casa e começa a fazer no dia seguinte, no outro dia, no terceiro esquece, no quarto já não está lembrando, e no quinto dia já está fazendo tudo aquilo que ele fazia antes. Nós somos assim, nós somos rebeldes. Então, precisamos avaliar isso. Então, quando a espiritualidade, da mesma forma que o médico, ao avaliar o seu problema, te prescreve uma medicação, nós vamos agora voltar aqui para a casa espírita, para a medicação espiritual de nossa casa espírita. Quando os nossos benfeitores nos prescrevem qualquer coisa que seja, se nós não o fazemos, nós estamos sendo negligentes conosco. E aí, podemos até eliminar efeito, mas a causa está ainda instalada. O objetivo da espiritualidade maior é eliminar causa, não é eliminar efeito. Porque se eliminar efeito, nós vamos ficar só eliminando efeito, e a causa mantendo ali viva e acesa em nossa intimidade. É preciso eliminar a causa. E para eliminar a causa, às vezes, necessitaremos reencarnar várias vezes. Passar por diversas situações no corpo e nos intervalos das nossas desencarnações, quando estivermos no plano espiritual. Para nos livrarmos de certas mazelas que ainda trazemos em nosso campo íntimo. Diante dessa lição lida, comentada no dia 1º de maio de 1961, vejam bem, há mais de 60 anos atrás, Emmanuel, pela mediunidade singular de Francisco Cândido Xavier, e a nossa gratidão a este querido irmão que hoje recebeu uma linda homenagem, o Senado Federal, em Brasília. O Chico não precisa das nossas homenagens, nós sabemos, mas nós somos gratos a tudo aquilo que ele realizou por intermédio dos benfeitores espirituais, deixando um exemplo
E na lição do capítulo 26 da obra Justiça Divina, Emmanuel traz o título para nós: No campo do Espírito. Então, ele já chama-nos atenção para a nossa realidade. No campo do Espírito. Afirmas a sincera disposição de buscar a esfera superior. Claro, obviamente, quando nós desencarnarmos, eu gostaria de ir para uma esfera superior. Querer é uma coisa. Agora, se isso vai acontecer, é outra coisa. Porque vai depender não dos benfeitores espirituais. Vai depender de mim. Da forma como me conduzir nessa oportunidade de estar no corpo físico. Então, vejam bem. Estar no corpo físico é uma bênção. E nós não podemos perder a oportunidade de fazer com o corpo que está emprestado para o nosso espírito aquilo que devemos realizar. Porque muitos corações, infelizmente, têm chegado do outro lado de forma bastante complicada. Para não dizer algo pior. Mas também há muitos corações que têm chegado de forma suave, de forma doce. Tudo está na forma como nos conduzimos no plano físico. Pensamento, sentimento. Está receptivo a tudo aquilo que o alto vem nos direcionando já há um bom tempo. E podemos afirmar que há 6.000 anos atrás, vejam bem, há 6.000 anos atrás, o alto, diante da programação planetária, os processos evolutivos que envolvem o nosso orbe diante dos mundos, recebeu um investimento muito alto para que os espíritos que aqui se encontram encarnados pudessem avançar rumo ao seu processo de espiritualização. Então, podemos dizer que já tem 6.000 anos que muitos de nós reencarnamos, desencarnamos, reencarnamos, desencarnamos, reencarnamos, desencarnamos. 6.000 anos. Eu não estou pegando nem o interior, estou pegando 6.000 anos, que foi o projeto de investimento da espiritualização do planeta, de forma mais efetiva. Não que antes não tinha, mas de forma mais efetiva 6.000 anos atrás. Então é preciso voltar para nós, porque Emmanuel coloca: afirmas a sincera disposição de buscar a esfera superior, vírgula, entretanto, reticências. Aí ele vai colocar algo que nós passamos assim, com nota 10. Então vamos ver. Surpreendeste lutas enormes no próprio lar, onde os mais amados te sonegam o entendimento. Observaste a queda dos melhores companheiros que te exercitavam na elevação. Recebeste a lama da calúnia sobre as mãos limpas. Viste amigos queridos dependurarem-te o nome no varal da suspeita. Notaste que as tuas mais belas palavras rolaram no gelo da indiferença.
recolhestes escárnio em troca de amor. Todos esses problemas, no entanto, são desafios da vida a te pedirem trabalho. Seja qual for a dificuldade, não acuses, nem desanimes. No campo do espírito, a injúria é lodo verbal. Para nós encarnados, talvez não. Mas quando deixarmos o corpo e estivermos frente a frente com a nossa consciência, diante da realidade, se nós ainda injuriamos, tenhamos cuidado, porque chegaremos lá com o corpo perispiritual, com lodo, arrastando, com grande dificuldade, na crosta planetária, no umbral. Porque crosta planetária, plano físico na dimensão espiritual é umbral. Eu não gostaria de desencarnar e ficar arrastando ou ser carregado uma espécie de maca para ser atendido. Eu não gostaria. Adriano, então o que fazer? Então, a doutrina espírita está nos esclarecendo. Queixa é semente morta. Reclamação é fuga estudada. Censura é ponta de espinho. Melindre é praga destruidora. Irritação é tempo perdido. Ideal inoperante é água parada. Desalento é ramo seco. Ninguém avança sem movimento. Não há evolução, nem resgate sem ação. Evolução é suor indispensável. Resgate é suor necessário com pranto da consciência. Nossas dores respondem, assim pelas falhas que demonstremos ou pelas culpas que contraímos. A lei estabelece, porém, que as provas e as penas se reduzam ou se extingam sempre que o aprendiz do progresso ou o devedor da justiça se consagre às tarefas do bem. Então, vejam bem a importância de nós estarmos diante de uma tarefa do bem, seja ela qual for, na casa espírita ou fora da casa espírita. Uma atividade, no entretenimento, numa festa, às vezes, que nós nos encontramos, você vê a pessoa pegando um copo de refrigerante ou de água, em vez de ela depositar em um lixo ou procurar um lixo, joga no chão. Nós não vamos lá reclamar, injuriar ou apontar para a pessoa. Simplesmente passemos, peguemos o copo e o depositemos no local correto, sem queixa. E isso é agir no bem. E não precisamos fazer alarde. Hajamos. Porque eu fico imaginando um espírito que não tem bom hábito. Ele não pode habitar uma esfera superior, conforme Emmanuel coloca. Aspiramos uma esfera superior. Adriano, eu vou desencarnar para a cidade do nosso lar. Bom, então eu tenho que começar a avaliar os meus hábitos e começar a escrever eles. Se é um hábito negativo, cuidado. Porque na cidade espiritual de Nosso Lar, para quem lê a obra Nosso Lar, pelo Espírito André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, nós temos ali na esfera espiritual uma cidade em funcionamento pleno,
onde o trabalho, o respeito e a compreensão e a conscientização para com as leis divinas está num processo bem adiantado, embora sabemos que a cidade se encontra em uma região umbralina da esfera espiritual. Será que um espírito que lá dentro vai jogar um lixo no chão? Que lá esteja vivendo? Creio que não. A lei estabelece, porém, que as provas e as penas se reduzam, se extingam sempre que o aprendiz do progresso ou o devedor da justiça se consagre às tarefas do bem, aceitando espontaneamente o favor de servir e o privilégio de trabalhar. Então, trabalhar no bem é um privilégio incomensurável. Que nós possamos avaliar com muito carinho tudo isso e fazer a nossa análise. Porque as horas passam, os dias voam, os meses parece que estão na velocidade de um velocista de 100 metros de uma Olimpíada. Os anos, no piscar de olhos, chegam e quando assustarmos, já não estaremos mais com um corpo físico para nós que estamos encarnados e um lembrete para os que estão sem um corpo físico poderão estar reencarnados. Nesse dinamismo da vida, nesse fluxo de mão dupla, ida e vinda, vinda e ida. No campo do espírito, é a lição deste capítulo 26, proposto por Emmanuel, diante do inciso 30 do Código Penal da Vida Futura, que está inserido no capítulo 7 da obra Céu e Inferno. Quem quiser depois fazer a leitura, esteja à vontade para as reflexões necessárias. Uma boa noite a todos. Nós vamos fechar essa primeira parte e convidar o nosso irmão Telmo para dar continuidade à obra